Olá, meus amigos, tudo bem com vocês? Espero que sim. Vamos então à nossa aula de redação, onde nós iremos fazer a resolução do módulo 30, que foi o módulo trabalhado na aula anterior. O módulo 30, nós podemos ver como título narrar com imagens, histórias em quadrinhos e tiras. E aqui bem na capa do nosso módulo nós temos vários personagens que certamente vocês já conhecem, que são personagens de tirinhas bem conhecidas. O nosso módulo 30, ele vai estudar, né, como que essa narração, são narradas essas tirinhas com imagens. Eu trouxe aqui para vocês os objetivos, né, dessas tirinhas, que tem como objetivo reconhecer as principais características das histórias em quadrinhos e tiras. São objetivos que iremos trabalhar nesse módulo 30, estamos trabalhando nesse módulo, tá? Analisar e comparar tiras, ler e segmentar textos, compreender as etapas envolvidas na produção desse gênero textual, retomar os elementos geradores de humor e principalmente, olha o que nós iremos fazer nessa aula, produzir as tirinhas. Então, o nosso objetivo maior é fazer a produção dessas tirinhas. Eu trouxe também aqui algumas características das tiras, né, para que ajude vocês aí quando vocês forem produzir as tirinhas de vocês. Uma das características das tiras é a passagem do tempo. Essa passagem do tempo, pessoal, como é uma narração, né, como conta uma história ali bem rápida, mas conta, claro que vai ter um tempo, né, dessa narrativa. E a passagem desse tempo, ela é revelada pela sequência de quadros. Cada quadro representa um momento da narrativa. Nenhuma narrativa em parágrafo você vai percebendo que o tempo ele vai passando mais lentamente. Já nas tirinhas, a passagem desse tempo da narrativa é revelada com um corte de um quadrinho para o outro. O narrador, ele pode existir ou não existir, tá? O espaço e o aspecto físico das personagens são revelados pelo desenho, então todo o espaço ali da narrativa da tirinha é revelado pelos desenhos. Os aspectos psicológicos e estado de espírito das personagens podem ser revelados também, tá? Pelos desenhos, pela fisionomia, pelos balãozinhos. Pode ser revelado pelos desenhos, pelos textos, pelas falas dos personagens. A linguagem, pessoal, da tirinha, ela é sempre coloquial, ou seja, não é uma linguagem culta. A linguagem que nós utilizamos e vimos nas tirinhas é uma linguagem coloquial, uma linguagem do dia a dia. Nós podemos perceber ainda onomatopeias e interjeições são recursos muito utilizados. Uma tira narra uma pequena história por meio de quadros. Portanto, um dos primeiros passos para quem deseja produzir uma é a criação de um roteiro, dividindo-se os fatos em segmentos que corresponderão então aos quadros. Na atividade 1, para ver como se elabora um roteiro para a tirinha, junte-se ao seu professor e colegas e segmente essa anedota, transformando-se em um roteiro para a tirinha. Vamos fazer a leitura. A mulher chegou ao médico. Primeiro, você sabe o que é uma anedota? Vamos lá saber o que é? Olha aqui, eu trouxe para vocês. Anedota, origem da palavra do grego anecdota, coisas não publicadas. É uma narrativa breve de um fato engraçado ou picante. Sinônimos pode ser de uma anedota, piada, um conto, um episódio ou até mesmo uma historieta. Então, uma anedota, pessoal, é uma historinha bem breve que conta alguma coisinha. Então, vamos lá fazer a leitura dessa anedota. A mulher chegou ao médico. Sente-se, qual é o problema? Não sou eu, é meu marido. Ele cismou que é um canário. Canário? Sim. Belga? Que diferença faz? Muita, disse o médico. Se for belga, eu compro na hora. Então, é uma anedota que tem aqui um caráter engraçado, que tem humor. Bom, insira os segmentos do texto na tabela a seguir. Nós vamos dividir aqui, eu vou mostrar para vocês como se faz o roteiro de uma tirinha. No primeiro segmento, nós temos aqui, a mulher chegou ao médico, sente-se, qual é o seu problema? No segundo segmento, nós temos o final, bem o meizinho aqui da anedota. Não sou eu, é meu marido, ele cismou que é um canário. Canário? Sim. Belga? Que diferença faz? E no terceiro segmento, muita, disse o médico. Se for belga, eu compro. Vamos então saber como é que faz aqui. Vocês vão pegar, como vocês viram essa anedota, nós dividimos em 3 segmentos, ou seja, em 3 partes. Aqui poderíamos dizer que se nós fôssemos transformar essa anedota em uma tirinha, seria uma tirinha em 3 quadradinhos. Na prática escrita, aqui vocês irão então produzir essa tirinha. Agora crie a sua própria tira. Para isso, recorra a uma história ou personagem conhecida ou crie algo completamente novo, original.
ou então vocês podem fazer a sua tirinha de uma história que vocês já conhecem, podem fazer de uma história que você gosta muito, não tem diferença, você vai fazer de uma coisa que você já sabe, mas também você pode criar, e é só assim sua tirinha será original, né, inusitada. Primeiro passo é planejamento, onde você vai refletir e anotar as respostas em seu caderno. Que resposta, professora, dessas duas indagações aqui? Qual será a história narrada na tira? Vocês vão responder. Escolha uma historinha que vocês vão narrar. E a segunda pergunta, quem será o personagem principal? Respondendo essas duas perguntinhas, vocês já fizeram aqui o seu planejamento. Olha só, se você pensa que precisa desenhar muito bem para criar um personagem e produzir uma tira, lembre-se de Bob Esponja. Personagem conhecidíssima, não passa de uma esponja do mar. Afinal, é mais importante criar uma personagem marcante que desenhar como o Leonardo da Vinci, como o pintor da Mona Lisa. Então, professor, eu não sei desenhar. Meus desenhos são todos tortos, muito feios. Lembra do Bob Esponja? Olha como é que é o Bob Esponja. Eu acho ele lindo, né? Mas percebam que é um desenho bem simples. É uma esponjinha, os olhinhos aqui, a calcinha quadrada, e é um desenho bem simples e se tornou muito famoso. Então, a primeira etapa da produção da tirinha é o planejamento, onde vocês vão responder qual é a história que vai ser narrada e quem será o personagem principal. Aqui eu trouxe para vocês, você vai poder criar uma tira sobre humor, você pode criar uma história e personagens originais, você pode criar uma história com personagens já conhecidos. Aí eu quero falar sobre o Bob Esponja, o Patrick e o Lula Molusco, mas eu vou criar esse mesmo personagem em outra história, na Terra, por exemplo, na Lua e não no mar. Você pode adaptar uma anedota, como acabamos de ler. Você pode fazer também uma paródia. Olha aqui uma paródia de Rapunzel. Nós temos a história de Rapunzel, que os personagens é a Mônica e o Cebolinha. Então vocês podem fazer essa paródia também. Vocês podem criar novos personagens, podem pegar personagens de histórias que vocês já conhecem e colocar em outra história, trocar os personagens de história e vai ficar bem bacana, tá bom? Qualquer que seja a sua ideia, no entanto, lembre-se do que aprendeu nas últimas aulas. Que para criar uma tira de humor, você pode recorrer ao exagero, você pode recorrer a caricaturas de personagens, jogos de palavras e principalmente no final, você tem que ter aqui, ó, a preparação dessa expectativa, você tem que ter o corte, a quebra dessa expectativa, que é o que vai gerar o humor. E o próximo passo do seu planejamento. Se você já definiu a sua história, você vai escrever inserindo em cada segmento, nos quadros a seguir. Deixe em branco se não precisar, mas se a sua história precisar de mais quadros, você pode fazer. Não necessariamente vocês vão poder fazer somente em 4, 3 ou 5 quadrinhos. A tirinha de vocês podem usar quantos quadrinhos vocês quiserem. Então, você já definiu qual é a história, já definiu quem é o personagem principal e vocês vão fazer então a divisão aqui de quantos elementos e quantos quadrinhos vocês vão precisar na tirinha de vocês. Na primeira versão, que é o primeiro passo, em uma folha de rascunho usando apenas lápis ou lapiseira, desenhe os quadros necessários à sua história, de acordo com a segmentação que acabou de fazer. Ou seja, olha só, ao começo da história está aqui, uma metade está aqui e o final aqui. Você vai segmentando e dividindo a quantidade de quadrinhos que você irá precisar para produzir a sua tirinha. Dependendo da história, uma onomatopeia pode ocupar um quadrinho inteiro, como no exemplo a seguir. Olá, garotinha, dê-me um beijo e terá uma bela surpresa. Aí nós temos aqui um quadrinho somente com onomatopeia. Aí ele dá o beijinho. Um príncipe, pensei que fosse se transformar em um pipoqueiro ou um padeiro. Então aqui nós temos uma tirinha e nós temos um quadrinho só com a onomatopeia. Então vocês podem também se utilizar desse recurso. O segundo passo é desenhar os balões. Então, acredito que seja a parte que vocês vão mais gostar, né? Desenhar os balões dos personagens. Comece pelos balões, desenhe nos quadros em que ocorrem as falas. Como vocês podem perceber aqui, ó, nós temos um quadrinho, né? Só que não tem fala, tem somente a onomatopeia. E aqui, né? Vocês vão fazer os quadrinhos onde tiver fala de personagens, como aqui, ó. Um balãozinho para personagem para fala do sapo e um outro balãozinho para a fala da Mônica. Use linguagem coloquial, que é a linguagem do dia a dia, linguagem simples e recursos que tornem sua tira mais expressiva, como onomatopeias, interjeições.
letras de tamanhos diferentes, coloridas, pontuações repetidas. E aqui eu trouxe vários exemplos que vocês podem utilizar, vários modelos de quadrinhos. Ainda trouxe outros aqui, olha só, a quantidade e variedade de quadrinhos que você pode utilizar. Como que você pode incrementar a tirinha de vocês para que fique bem bonita. E o terceiro passo são os desenhos. Faça os desenhos. Se você achar que não sabe desenhar muito bem, não se preocupe. Os personagens de histórias em quadrinhos podem ser bem simples. Às vezes basta algum traço e ponto. O importante é que tenham personalidade. Lembram-se? Observe aqui, pessoal, a simplicidade. Nós temos aqui um hambúrguer zangado, nós temos a banana cansada, nós temos aqui uma árvore, nós temos um picolé aqui com calor derretendo. Então, mesmo que você não saiba desenhar, você vai conseguir produzir uma tirinha bem legal com traços bem simples. Bom, se você preferir, use imagens retiradas de revista, de site, de propaganda, de computador e faça uma colagem. Professor, eu não consegui de maneira alguma fazer esse desenho. Ponto, nós temos a solução. Recorte lá a figurinha e cole ali na tirinha de vocês, tá bom? E vocês vão então fazer a revisão e reescrita. E essa etapa você vai fazer minuciosamente, ver se tá bonitinho, tudo arrumadinho. E vão então produzir a versão final, que vocês vão fazer: refaça os quadrinhos com cuidado, desenhem todos os balões e preencham com os textos, refaça as imagens ou cole o que produziu antes, dando os últimos retoques para que fiquem mais expressivos. Faça a seu critério, podem fazer coloridas ou não, mas eu prefiro que vocês façam bem coloridinho, bem bonitinho, letras grandes, desenhem. Se não souber desenhar, colhem a figurinha lá e vocês vão com certeza conseguir realizar a tirinha de vocês, tá? Respondam então a parte em casa e nós aguardamos vocês na próxima aula. Obrigada. Acompanhe as redes sociais e a Agenda Edu.